Olá, bom dia. A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacional e internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas induz a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada. E para falar sobre como podemos atuar no processo da gestão desses resíduos, o Diálogo Rural de hoje vai conversar com Júlio Rezende, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN, doutor em Administração, e temos também a participação da base do Sinteste-RN, Glauberton Rosendo. Bom dia, professor. Bom dia, Glauberton. Bom dia. Professor, quando a gente vem falar sobre a questão ambiental, e a gente, na série dos programas que a gente vem falando sobre o mar, sobre a vegetação, sobre a questão própria da ecologia com relação ao homem dentro dela, e a gente não poderia deixar de falar sobre a questão dos resíduos sólidos, que está diretamente ligada à população, principalmente à população urbana. Com a Lei 12.305 de 2010, que define a ordem de prioridades do gerenciamento. Que ordem de prioridade é esse de gerenciamento desses resíduos sólidos e como é feita essa gestão aqui no Brasil? Bom dia a todos e a todas. A Lei 12.305 ela é uma lei muito bem feita, né? Ela passou muito tempo sendo discutida e no governo do presidente Lula, em 2010, ela foi promulgada. Foi dado aí 4 anos para ela estar entrando em operação, né? Então 2014 seria o ano para ela realmente, seria o prazo ideal para ela ter sido colocada em prática. Infelizmente, a lei ela não foi operacionalizada em sua plena capacidade, né? Porque ela envolveria uma responsabilidade principalmente das prefeituras, né? Na gestão desse resíduo aí. E isso teria implicações, inclusive até penais para os prefeitos, né? Assim, até a possibilidade do prefeito ele estar sendo preso se ele não cumprisse a responsabilidade do município ele estar fazendo a correta gestão desses resíduos. Então isso foi prorrogado, foi dado um aditivamento no prazo aí até 2018, então existe uma expectativa muito grande que realmente essa questão da gestão, né, pelos municípios ela seja feita de maneira correta, né? Então, assim, a gente pode ver a questão da gestão de resíduos, ela acontecendo em vários momentos aí e ela tendo várias responsabilidades, porque não seria só responsabilidade do município. Essa responsabilidade, ela se iniciaria nas residências, né, assim, e também nas empresas, nas organizações públicas. Então, todo mundo assumindo algum nível de responsabilidade nessa microgestão dos resíduos, né, que seria basicamente realizar a correta separação dos resíduos, né, a classificação correta dos resíduos. E a partir daí, o município, ou através de uma empresa terceirizada, ele estaria recebendo esses resíduos e estaria dando uma destinação correta, né? Então, infelizmente, o que a gente observa no Brasil, de um modo geral, é que não está havendo nem a coleta correta dos resíduos, né? E nem essa questão da gestão correta no sentido de estar aproveitando esses resíduos. A gente observa que algumas cidades como Americana, né, cidade americana em São Paulo, que é uma cidade que tem um território pequeno e é um exemplo de cidade que eles não têm mais onde colocar o lixo, né? E porque o território é pequeno e lotou. Tanto é que agora esse período de final de ano eles não tinham onde colocar o resíduo. Então a lógica é o seguinte, é que é um recurso material valioso, um recurso que muitas vezes foi gastado muita energia para produzir esse material, como plástico, como alumínio, e esse recurso, ele poderia estar voltando a
a dinâmica circular. produtiva, né? Que é o conceito até de economia circular. Então, esse resíduo ele se transformando novamente em matéria-prima e voltando a ser consumido novamente. E diminuindo o volume, né, de resíduo, né, que seria depositado nos aterros sanitários. Então, se isso tivesse sido cumprido, isso, à medida que for sendo cumprido, você vai ter uma produção menor de rejeito, né, que seria aquilo que realmente não tem como estar sendo reciclado, né, não tem como você estar sendo não tem como estar reciclando. O rejeito realmente é que seria o que deveria estar sendo depositado nos aterros sanitários. E o que é resíduo, ele estaria voltando a circular na economia, né, voltando a ser consumido, né? Então, assim, existem muitos grandes desafios, né? Na universidade, eu sou professor da disciplina Gestão de Resíduos, então nós temos um projeto no interior, na cidade de Caiçara do Rio do Vento, que a gente está chamando de Centro de Inovação e Sustentabilidade no Semiárido. Então lá a gente está com algumas iniciativas em relação à questão do resíduo. Então a gente está utilizando resíduos como garrafa PET, garrafa de vidro, pneu e corpo de prova, utilizando um processo construtivo. Então a gente construiu uma residência com garrafa PET e construiu também uma outra habitação também com garrafa de vidro agora, garrafa long neck, né? E lá a gente tem sido um espaço de educação também, né? E a ideia é no sertão mesmo, não tendo água, uma das ideias é como é que a gente pode utilizar o resíduo para dar um ordenamento no espaço físico, pelo menos para deixar esse espaço físico mais bonito, mesmo não estando chovendo, como é que você pode deixar esse ambiente mais bonito utilizando o que é considerado lixo, né, o resíduo, né? Então a ideia é essa. Ok. Se fala muito de gestão e gerenciamento de resíduos. Aí qual a diferença entre eles? Gestão e gerenciamento de resíduos. Assim, a minha concepção é a mesma coisa, né? Assim, gestão e gerenciamento. Mas o que a gente observa é que a gente fala de gestão, a gente imaginaria talvez uma responsabilidade mais macro, envolvendo a administração municipal, por exemplo, né? E o gerenciamento a gente imagina uma dinâmica mais micro, que ela se voltaria ao próprio gerenciamento que tem que ocorrer no interior das organizações, né? Então a gente observa que muitas empresas elas têm realizado esse gerenciamento, né? A gente toca muito nessa temática também, e assim, como é que a empresa ela deve estar realizando o gerenciamento do resíduo internamente, né? Na sua atividade produtiva, né? E assim, tem vários casos de sucesso, né? Assim, algumas empresas, né, que têm utilizado o resíduo como matéria-prima, né? Assim, por exemplo, muitas cimenteiras que elas têm utilizado, por exemplo, pneu, né? O pneu ele sendo elemento de geração de energia térmica, né? Sim. E o aço do resto da queima, né, do pneu, ele é utilizado na composição do sílica, né, para a produção do cimento. Então, tem vários exemplos interessantes e é uma área de inovação bem interessante, essa parte de gerenciamento de resíduos, né, que são iniciativas que as empresas estão desenvolvendo internamente. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas eu deixo uma perguntinha para o professor Júlio responder no próximo bloco. Com essa questão da lei, muito da intenção da lei seria acabar com os lixões, né, para dar uma dignidade a essas pessoas. A gente sabe que, como não está sendo implantado, muitos municípios estão ainda com lixões. Natal é um diferencial que está fazendo o seu dever de casa, digamos, em parte, mas que causa esse transtorno. Então, o professor Júlio, a pergunta é o seguinte: o que poderia dar para dar dignidade a essas pessoas? Como que poderia se trabalhar isso, Júlio? Ele responde esta pergunta no próximo bloco. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí.
Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os resíduos sólidos, com a presença de Júlio Rezende, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN e doutor em Administração, e ainda contamos com a participação do Sinteste, da base do Sinteste RN, Glauberto Roseno. Professor, no bloco anterior deixei a questão dos lixões e da dignidade daqueles que a lei que veio exatamente para normatizar, digamos isso, seria para ajudar essas pessoas a ter uma dignidade maior, a tirar, a ter uma coleta seletiva? É uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente imagina o seguinte, a gente imaginar os pequenos municípios do Rio Grande do Norte, a gente imagina o seguinte, que existe uma oportunidade muito grande de inserção social, né, de vários trabalhadores, né? Porque existe a necessidade de um trabalho de educação nas residências para que as pessoas, elas realmente, elas façam a separação correta, né, dos resíduos, né? E a partir daí, existe uma oportunidade muito grande de criação de cooperativas, né, de associações, de profissionais aí da reciclagem, para que eles se organizem e esse resíduo, ele seja trabalhado de forma organizacionalmente adequada, produtiva, né? Produtiva, assim. e eles possam receber esse resíduo o mais limpo possível, né? Porque o que a gente observa muitas vezes é que as pessoas, elas não fazem a separação correta e esse resíduo ele vem contaminado, né? Ele vem contaminado. Então, um resíduo seco misturado com resíduo molhado, como eles costumam definir. E aí algumas dessas associações, a gente tem duas associações aqui na estação de transbordo de Cidade Nova, aqui em Natal, que é a Cocamar e a Copcicla, né? E eles fazem esse apelo, né? Que não precisaria nem você estar separando muito o plástico do alumínio, do metal, mas pelo menos que as pessoas que fazem a separação do resíduo, ela separasse aquele resíduo que é orgânico do resíduo não orgânico, né? Então, se já fizesse essa separação, essa classificação desses dois tipos de resíduos, já facilitaria muito o trabalho do reciclador, né? Ok. A coleta seletiva é obrigação de qual órgão? A coleta seletiva, pela lei 2.305, ela é responsabilidade de todos, né? Assim, um morador, uma residência, condomínios, por exemplo, eles teriam que estar fazendo já essa separação. É uma responsabilidade, né, compartilhada? Isso é uma responsabilidade compartilhada, né? Agora, o que acontece é o seguinte, é que um problema que a gente tem, e observando, conversando com o pessoal das cooperativas, é que eles têm uma pequena capacidade hoje de estar realizando essa coleta, né? E no caso das cooperativas Copcicla e Cocamar, talvez eles tenham uma dificuldade também de marketing, digamos assim, porque eles não são conhecidos. A sociedade ela não conhece essas duas cooperativas, né, que trabalham lá na estação de transbordo. Então, o que é que seria correto? Seria existir uma divulgação maior dessas cooperativas que elas estão trabalhando com a reciclagem dos resíduos e que a gente pudesse saber qual o telefone delas para ligar, para estar acionando, dizer, olha, eu estou com esse resíduo aqui disponível aqui, você pode vir coletar esse resíduo. Então, o ideal é que isso estivesse acontecendo. Porque hoje acontece o seguinte, nas nossas residências, né, a gente sabe qual o horário de estar disponibilizando o lixo, né, para a coleta da urbana. Mas o que é que acontece? Se a urbana ela passar nas nossas residências e ela coletar aquele resíduo ali, mesmo que você tenha tido trabalho de estar separando o resíduo, de estar fazendo alguma classificação, se a urbana ela passou, o caminhão do lixo passou, ele vai fazer a coleta do resíduo, esse resíduo vai para a estação de transbordo, o caminhão vai derramar esse resíduo lá e ele vai ser coletado, vai ser colocado no caminhão maior e esse caminhão vai transportar o resíduo para o aterro sanitário de Ceará-Mirim. Então,
o trabalho que as pessoas tiveram de separar o resíduo não valeu de nada. Verdade. Ele junta tudo. Ele vai juntar tudo e vai tudo para o aterro sanitário. Então, o que tem que ser feito aí é um trabalho anterior, ou as pessoas saberem sobre que existem essas cooperativas, ligar para as cooperativas para fazer a coleta do resíduo, antes de ser destinado à urbana, né? Ou as pessoas poderiam, ou eles, de repente, eles terem uma capacidade maior de estar realizando essa coleta também, né? Então, eles participam de alguns editais, eles já melhoraram a infraestrutura deles em termos de caminhão, em termos de transporte, né? Mas eles teriam que ter, talvez, uma logística maior para estar realizando essa coleta à medida que vai aumentando a disponibilidade desses resíduos, né? Dos resíduos sólidos para a reciclagem, né? Professor, só interrompendo um pouquinho, com relação, a gente fala, o senhor colocou muito bem a pergunta interessante sobre Natal, que tem as duas cooperativas, mas quando a gente vai nesses pequenos municípios que o senhor falou em Americana, a dificuldade se torna bem maior, principalmente porque, numa época de crise que nós vivemos, os recursos são escassos para ser investido nessa área? Exatamente. Existe uma escassez maior, mas ao mesmo tempo existe algumas fontes de financiamento especial. Por exemplo, a Fundação Banco do Brasil, uma linha especial de atuação dela é na área de resíduos sólidos, trabalhando com associações de reciclagem. Então, ela tem editais especiais. Então, existe uma necessidade dessas cooperativas, dessas associações, elas melhorarem a capacidade de gerenciamento delas, principalmente também em termos de capacidade de elaboração de projetos, ter uma equipe que possa elaborar bons projetos para estar submetendo esses editais, muitas vezes até editais internacionais, para conseguir captar esses recursos, que muitas vezes são para máquinas, equipamentos que são utilizados nesse processo de reciclagem, na própria atividade de capacitação. As próprias prefeituras nessas cidades pequenas não poderiam dar, digamos assim, esse pontapé, já que as cooperativas, ou até o acesso à informação se torna difícil? Eu acho que sim. Eu acho que a própria universidade, a gente tem essa preocupação de estar estabelecendo alguns convênios de parceria com algumas prefeituras. A gente deve iniciar isso em 2016, fazer algum piloto para estar realizando essa orientação, né? O que é que a prefeitura ela pode fazer em parceria com a sociedade, e a gente vai observar muitas vezes que em muitos municípios você não vai ter essa figura da associação, de uma associação de recicladores, e que poderia estar sendo criada, inclusive gerando oportunidades de trabalho e renda. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo e nós voltamos no próximo bloco falando novamente sobre essa questão extremamente importante, sobre a questão da reciclagem do lixo. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre resíduos, com a presença de Júlio Rezende, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN, e doutor em Administração, e ainda com a participação da base do Sinteste RN, Glauberto Roseno. O Glauberto começa perguntando agora. Ok. Quantas empresas privadas elas estão praticando a responsabilidade ambiental? Olha, a gente pode observar que vai ter uma variedade muito grande, né, de práticas, né? Tem uma empresa que seria interessante mencionar, né? A Moura do B, por exemplo, foi uma das empresas que a gente teve visitando. Inclusive, um aluno, né, era estagiário, um aluno de engenharia da produção era estagiário nessa empresa, e ela realmente ela praticava tudo que estava na própria Lei 12.305, como também na certificação da ISO 14001, né, que fala sobre o sistema de gestão ambiental. A empresa ela cumpria com tudo, né? Ela em uma das obras, um prédio que ela estava construindo na Rui Barbosa, na Avenida Rui Barbosa, ela cumpria com todos os parâmetros, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, como uma empresa de excelência, né? E aí, por exemplo, se a gente imaginar a questão da gestão de resíduos sólidos, por exemplo, numa empresa de construção civil,
é bastante interessante porque, por exemplo, se uma construção, se você não tiver um gerenciamento, né, de resíduos sólidos, você pode acarretar inclusive em acidentes do trabalhador, né? E aí a gente teve um outro estagiário numa outra empresa que, por exemplo, ele falava que nas escadarias do prédio você tinha uma outra construtora, né? Tinha resíduos depositados. Então, quer dizer, imagine uma situação de emergência, a pessoa vai usar a escada e você tem resíduo, né? Então, por exemplo, a gente pode observar então que existe uma variedade muito grande em termos de comportamentos, né, assim, das empresas em relação à questão do gerenciamento de resíduos sólidos. Então, vão existir realmente empresas que estão tendo práticas de excelência, né? E que isso muitas vezes está trazendo ganhos de produtividade, eles conseguem comercializar os resíduos, né, tendo algum ganho, diminui a possibilidade de acidentes de trabalho, as empresas também elas conseguem ter mais autoestima do funcionário, porque o funcionário ele não está trabalhando com elementos contaminantes, porque o resíduo ele foi coletado corretamente e ganha todo mundo. Todo mundo ganha, né? O meio ambiente ganha, né? E isso é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, vão ter empresas que não estão sendo corretas, né? Ambientalmente, né? E que o ambiente aí seria mais agredido ainda sobre o descarte incorreto desse material. Um exemplo aqui, Júlio, que a gente poderia, professor, desculpe, sobre o Arena das Dunas, que foi quando destruíram o Machadão, né? Foi usar os próprios resíduos do Machadão para fazer. É um exemplo de uso correto dos resíduos? É um exemplo correto, né? Inclusive tem uma certificação chamada LEED, que é uma certificação internacional e todos os estágios da Copa eles procuraram seguir as orientações dessa certificação, né? E, por exemplo, nessa certificação, à medida que você vai atendendo alguns pontos, você vai ganhando uma pontuação maior. E, por exemplo, uma das coisas interessantes, né, para você ter uma boa pontuação para essa certificação, porque é uma certificação para obras, né? Por exemplo, se na empresa ela tem bicicletário, para o funcionário ele está indo de bicicleta para o trabalho. E se tem ducha, se tem banheiro para o funcionário tomar um banho, né, depois que veio de bicicleta. Então, se ela tiver espaços desse tipo, ela vai ter uma pontuação maior, né? Então, assim, interessante isso, né, porque vai estimulando para que as empresas elas se preocupem com isso para ter uma avaliação melhor dos seus imóveis, né? Verdade. Professor Júlio, no seu olhar, Natal está correspondendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos? Porque nós bem sabemos que ela tem sim um aterro sanitário, mas por si só isso está resolvendo a problemática? A gente está atendendo parcialmente, porque uma coisa positiva é que a gente tem o aterro sanitário, né, administrado pela Braseco, né, e que isso vem de um certo tempo já a operação do aterro sanitário de Ceará-Mirim, que atende toda a área metropolitana. Mas por que parcialmente? Porque justamente não está tendo essa coleta correta. Então, por exemplo, é como se a gente, eu não sei estimar assim, um percentual, mas é tipo assim, é como se a gente tivesse, vamos supor, apenas 3% dos resíduos que poderiam ser recicláveis estão sendo destinados à reciclagem. É verdade. Exatamente. É como se a gente tivesse uma porcentagem muito pequena dos resíduos voltando a serem reciclados, né? E eles estão indo para o aterro sanitário que não deveria estar indo. Então tem que ser feito um trabalho aí muito grande com a sociedade para ter as pessoas saberem realizar essa destinação e ter os espaços de coleta e de destinação. No caso de alguns resíduos assim que eles têm um efeito contaminante, né, como lâmpadas, pilhas, então a gente poderia procurar
é um resíduo especial, a gente pode procurar alguma empresa que já disponibilize esse serviço de coleta, né? Geralmente as empresas que vendem têm são obrigadas a ter um depósito lá para receber, né? As empresas que vendem, elas deveriam ser responsáveis, né, pela logística reversa, de receber esses resíduos perigosos e destinar para quem produziu esses resíduos aí. Então é o caso dos eletroeletrônicos, caso de pneu, caso de embalagem de combustíveis, né? Material fertilizante, né? Ele já pratica, inclusive, essa política, não é isso, de reversa? Exatamente. Então isso tem que ser mais disseminado, principalmente em relação a pilhas e lâmpadas, né? Que a gente vê que... E a gente observa assim que existem algumas organizações que elas podem dar uma contribuição também na fiscalização, como por exemplo o Ministério Público, né? O Ministério Público ele fez um trabalho interessante no Rio Grande do Norte em relação à questão dos tanques de armazenamento de combustíveis, né, nos postos. E hoje no Rio Grande do Norte todos os postos eles tiveram que realizar adequação ambiental, substituindo aqueles tanques. Tiveram que trocar os tanques, né? Os tanques que eram de metal e eles oxidavam e aquele combustível vazava, contaminando o lençol freático. Então todos tiveram que trocar pelo o tanque de fibra, né? Que ele realmente é estanque, ele faz com que ele contenha o combustível ali dentro. E isso foi feito um trabalho muito bem feito porque assim, os postos que não atendiam a isso, eles fecharam. Fechados. Não teve alternativa. Aquele empresário que não teve, na análise econômica dele, viu que não era viável fazer esse investimento, esses postos eles deixaram de existir. Então, o que acontece? O Ministério Público ele poderia ser um parceiro em relação a outras ações nessa área de vigilância do cumprimento da Lei 2.305. Ele está com uma ação em relação à questão das embalagens dos lubrificantes. Está sendo feito um trabalho, eles estão fazendo um trabalho em cima disso e poderia talvez se estender mais. Professor, a gente está terminando, acho que a gente já até estourou, mas eu dou 20 segundinhos para o senhor dar o seu recado aí sobre a questão dos resíduos sólidos para a população separar corretamente e ter aquilo que todo mundo tem que fazer. Eu acho que a sociedade ela tem que ser uma parceira, né, nesse processo. E eu acho que essas associações, esses profissionais que estão trabalhando com a reciclagem, eles deveriam ser mais conhecidos. As pessoas deveriam ter na geladeira, da mesma forma que a gente tem um telefone de uma farmácia, deveria ter o telefone de uma cooperativa para ligar, para estar acionando essas cooperativas, para estar ligando, para estar havendo a coleta seletiva. E geradores de um volume maior, como por exemplo condomínios, esses é que deveriam ter uma responsabilidade maior ainda de estar estabelecendo uma parceria com essas cooperativas para estar realizando a destinação desses resíduos, porque vai estar gerando riqueza, vai estar gerando renda e vai estar existindo aí um comportamento ambiental mais correto. Professor Júlio Rezende, que é professor do Departamento de Engenharia da Produção da UFRN e doutor em Administração, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Obrigado pela oportunidade aí de contribuir um pouco para o meio ambiente. Clauberto Rosendo, que é da base do Sinteste RN, obrigado também pela sua participação. Prazer ajudar e colaborar com a proposta do programa, que é educar, né, as pessoas através do conhecimento. Isso. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.